boa tarde, né? A gente vai pegar mais uma aulinha aqui de lógica matemática. Hoje a gente vai trabalhar a ideia de quantificadores e casos especiais. Quantificadores são uma forma de estabelecer uma relação entre o sujeito e o predicado de uma proposição. As quantificações, elas podem ser universais ou existenciais, né? Também chamadas de particulares. Então, quantificadores são utilizados com maior frequência em matemática para transformar sentenças abertas em proposições. E o quantificador universal é indicado pelo símbolo, por esse símbolo aqui, que é um A de cabeça para baixo, e lê-se qualquer que seja, para todo, para cada, ou todo, enfim. Aí aqui a ideia de sentença aberta, que a gente viu na primeira aula, né, desse curso, que sentença aberta não é uma proposição, porque ela não admite um valor lógico. Não consigo atribuir um valor de verdadeiro ou falso para ela, já que vai ter ambos, né? Ela tanto pode ser verdadeira quanto ela pode ser falsa. Mas quando eu atribuo um quantificador para ela, eu consigo fazer essa atribuição. Veja bem, eu digo todo x, tal que x mais um vai ser igual a 7. Qualquer que seja o x, x mais um vai ser igual a 7. Essa proposição é falsa por quê? Porque não é todo x que quando x mais um vai ser igual a 7. Por exemplo, x igual a 6, x mais um vai ser igual a 7. Beleza. Mas se x for qualquer outro valor diferente de x, se for 2, por exemplo, x mais um não vai ser igual a 7. Vai ser diferente de 7, né? Ou seja, essa proposição é uma proposição falsa. Beleza, então eu utilizei o quantificador universal e aqui eu consegui atribuir um valor lógico para a sentença agora, para a proposição, né? Agora a gente vai pegar a ideia de usar o quantificador existencial. Veja bem que o quantificador existencial, ele é utilizado esse símbolo aqui, um Ezinho ao contrário, que ele significa, né? A gente lê ele existe pelo menos um, existe um. Então, quando a gente utiliza essa sentença aberta, essa sentença, esse quantificador existencial, né, em uma sentença aberta, a gente consegue atribuir um valor lógico, como já falei, né? Então eu digo agora, existe um x, tal que x mais um vai ser igual a 7. E isso é verdade, porque existe pelo menos um x, tal que x mais um vai ser igual a 7. Qual é esse x? É o 6. Então perceba que na outra lá, era qualquer que seja o x, x mais um igual a 7. Então aqui é uma proposição verdadeira e essa aqui é uma proposição falsa. A gente já consegue ver que quando que a gente nega essa aqui, ó, a gente nega o existencial com a afirmação, né? Com a afirmação todo. Enfim, vamos continuar. Os quantificadores, de modo geral, são contrários, na verdade, nem neguei lá. Eu vou falar agora no próximo slide, eu vou falar sobre isso. Então, a gente vai ter essa ideia aqui, universal, a gente vai dizer que todo A é B. Veja bem que eu abranjo tudo, né? E na negação, eu digo que nenhum A é B. Então, veja bem, universal é porque ou é tudo ou é nada. Universal, eu estou abrangendo o todo, né? Eu nunca vou deixar por partes. Aí já o particular, que agora a gente vai abordar as partes, né? Então eu digo, algum A é B. Pelo menos um A é B. Ou, né, algum A não é B. Ou existe um A que não é B. Enfim, a gente tem essa ideia. Aí o que eu trago para vocês? Perceba que para negar alguma proposição que afirma com o quantitativo universal, né, a gente precisa de uma negação particular e vice-versa. Por exemplo, todo homem joga bola. Então, se eu afirmo isso e eu quero negar essa afirmação, eu tenho que encontrar pelo menos um homem que não joga bola. Se eu encontrei um homem que não joga bola, então eu estou negando aquela proposição, porque eu digo todo homem. Mas se tem um que não joga, então não vai ser mais todo homem. Entendeu? Então eu consigo negar isso aqui. Ou seja, a afirmação universal, né? Ela é negada com a negação particular.
e vice-versa. E a afirmação particular, ela é negada com a negação universal e vice-versa. Então é bom ter essa ideia aqui, ó, anotadinha em algum lugar, sempre saber disso. Se eu digo todo A é B, eu vou negar que pelo menos um A não é B, para negar. E se eu digo assim, existe um A que é B, então se existe um e eu quero negar isso aí, eu tenho que tirar esse um. Então eu vou dizer que nenhum A é B. Então veja bem, se existe um, eu nego com nenhum. Se tem nenhum, eu digo que existe pelo menos um. Aí se eu digo todo A é B, eu vou negar dizendo que pelo menos um A não é B. E se eu digo que pelo menos um A não é B, veja bem que do todo eu tiro um, né? Subtraio um, pensando assim matematicamente. Então, para validar isso aí, ou para negar isso aí, na verdade, eu vou ter que acrescentar. Eu vou dizer que é todo mundo que é. Se eu tenho um que não é, eu vou negar isso aí dizendo que todo mundo é. Enfim. Então a gente vai pensar assim no valor lógico dessa aqui, ó. A universal, quando a universal é verdadeira, a particular aqui vai ser falsa. Quando essa universal é falsa, essa particular aqui é verdadeira. Porque elas são contrárias, né? Vou trazer aqui a ideia das sentenças especiais, né? Então, as sentenças contraditórias. Vamos pegar aqui a ideia de que cada uma delas é a negação lógica da outra. Então, 1 e 4 é a negação lógica, são negações lógicas, né? Se A é positivo, o é verdadeiro, 1 é verdadeiro, o 4 vai ser falso. E se 1 for falso, o 4 vai ser verdadeiro. E da mesma forma para o 2 e 3. Então, duas sentenças contrárias terão sempre valores lógicos contrários. Ou seja, não podem ser ambas verdadeiras nem ambas falsas. Beleza. Então veja aqui, ó. Quando essa aqui é falsa, essa aqui vai ser verdadeira. Quando essa aqui é verdadeira, essa aqui vai ser falsa. Veja que ela vai ter os valores lógicos contrários. Nunca podem ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo e nem falsas ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontece para cá. Eu vou mudar até de cor para... Oh, meu Deus. Para saber de qual que a gente está falando, né? Então, quando aqui é falso, aqui é verdadeiro. E quando aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Beleza. Sentenças contrárias, né? Uma afirmativa universal e sua negativa, no caso 1 e 3, duas sentenças contrárias nunca são ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Desse modo, se soubermos que uma delas é verdadeira, podemos garantir que a outra é obrigatoriamente falsa, né? Mas se soubermos que uma delas é falsa, não se pode garantir que a outra é falsa também. Essa ideia aqui, ó, a gente está pensando em 1 e 3, né? Veja que se eu tenho aqui 20 pessoas no ambiente e eu digo, delas são 10 homens, né? Então, aqui, ó, podem ser ambas falsas, porque nem todo A é B, nem todo mundo é homem, e também não vai ter essa de ninguém é homem. Então, ambas podem ser falsas. Mas se eu garanto que uma dessas é verdadeira, vou dizer que não existe nenhum homem, então, obrigatoriamente, a outra opção, né, vai ser falsa. Então, elas são sentenças contrárias. E 1 e 3 e 2 e 4 serão sentenças contraditórias, né, de valores lógicos opostos. Enfim, a aula foi basicamente isso, de quantificação. A gente vai... Esses aí são casos especiais, né? Aí a gente vai ver na próxima aula a resolução de questões. E depois que terminar essas resoluções, a gente vai aprofundar no assunto de lógica. As questões são com o intuito de internalizar o conhecimento, né? Então vamos lá. Valeu, até a próxima aula.